No ar, o programa Conexão Enem para todo o Rio Grande do Norte e também para todo o Brasil e mundo pela internet no YouTube e na TV Assembleia, o canal a serviço da educação. Você sabe, nesse período de pandemia, de Covid-19, nós estamos gravando aulas. Nós, a Escola da Assembleia, TV Assembleia, que formam a Assembleia Legislativa e o cursinho Lógico Cursos Aliados, mandando aqui seus professores para colaborarem conosco nesse projeto social. É aula interativa, aula interessante, aula que prepara você para o Enem. E comigo hoje aqui o professor Jefferson Heitor de História, que vai fazer um programa muito bacana com a gente. Boa noite, bom dia, Jefferson. Aqui o programa ele vai passar a noite e passa também durante o dia na grade da TV Assembleia. Como é que você está? Tudo bem, meu amigo? Bom dia, boa noite, João. Tô bem, aí lavando as mãos, usando máscara, me preservando, estudando, trabalhando, seguindo a vida, porque é assim que a gente deve combater esse vírus aí e preparando a galera para o Enem também. Exatamente. Eu digo muito, Jefferson, que a prova de História, ela, assim como a prova de Humanas, de maneira geral, é um complemento para a prova de redação. Auxiliam bastante, né? Com certeza. E o aluno que está em casa, que, mas quero fazer para medicina, isso não importa. Não importa se você quer fazer para medicina, não importa qualquer que seja o curso, que seja área tecnológica, não importa. O que importa é que você adquira conhecimento, some o maior número de questões, ou seja, de pontos nas questões, para você se dar bem em qualquer curso. É fundamental que você fique atento a todas as aulas. Então, qual é o assunto que você vai trazer para a gente hoje, Jefferson, nessa aula? Bem, como foi dito, né, a prova de Humanas, o conteúdo de Humanas, ele é fundamental para formar um bom subsídio de argumentação, aí no caso da prova de redação, né, para te dar uma boa argumentação na tua prova de redação. E o tema que eu escolhi para a aula de hoje, ele é um tema que nós chamamos na educação de um tema transversal. É um tema que vai cair na prova de História, vai cair na prova de Filosofia, pode cair na prova de Língua Portuguesa associada à literatura, até em Ciências Naturais pode haver referência com esse tema, que é a Grécia Antiga. A Grécia Antiga é uma civilização que alguns historiadores dizem que é o berço da civilização ocidental. Então, lá se formou vários aspectos da nossa sociedade atual e é um tema muito recorrente na prova do Enem. Isso é interessante. Então, para você, fique atento, né? O Conexão Enem, Jefferson, ele é um programa, é a sua primeira participação aqui no nosso programa, né? É um programa que já está na 6ª temporada. Então, nós temos aqui uma audiência muito selecionada, não só de estudantes que vão fazer o Enem, mas da família mesmo, os pais, os irmãos, tios, avós acompanham. Então é muito bacana porque a gente gravando as aulas ou fazendo ao vivo, quando nós fazemos, eu mesmo vou voltando a alguns assuntos, vou me lembrando aqui. Então isso é muito bacana. Eu tenho certeza que o telespectador em casa também vai sentindo isso. Não é? Então vamos lá. Então vamos começar a trabalhar, né? História, Grécia Antiga, vamos pôr na tela, porque Jefferson vai dizer por que a gente tem de estudar a Grécia Antiga. Por quê, Jefferson? Exatamente. Sempre quando eu trago um tema para os meus alunos, eu sempre começo com uma pergunta. E aí, quando eu era estudante e no início da minha formação como professor, eu sempre me perguntava, mas para que eu tenho que estudar isso? Então, a primeira pergunta é, por que nós temos que estudar a Grécia Antiga? Além do elemento que eu falei no início, né, que é um tema transversal, que com certeza vai estar nessa prova, porque vai servir de referência ou de conteúdo para várias provas, como a de Ciências Naturais, de Filosofia, de Língua Portuguesa, de História, de Geografia. Mas a Grécia Antiga, nós precisamos estudar a Grécia Antiga porque ela, como eu já falei, ela influencia a civilização ocidental em vários aspectos. Como vocês têm aí na imagem, no slide de vocês, entre vários aspectos que a civilização grega influenciou na atualidade, nós podemos destacar o teatro, nós podemos destacar a arquitetura, né, a formação dos teatros gregos, a filosofia, a democracia, né? Nós vivemos num Estado democrático, né? O termo democracia ele surge na Grécia Antiga, as artes plásticas como escultura, pintura, entre outros vários aspectos. Então a gente tem ali 4 imagens, vamos comentar com o telespectador, né? Isso. Para a gente reforçar. Então a gente tem o teatro, que ali é uma arena, né? Isso. Uma arena. Nós temos ali a política, isso. É isso? Nós temos aí embaixo, né, seria um discurso de Pisístrato, né, um tirano.
grego, que era um nome dado ao governante naquele momento. Tirano, na verdade, significa senhor no grego antigo. Sim. Ele está discussando, né, e a presença do povo na decisão política, né? Então a democracia. E hoje a palavra tirano ganhou uma conotação Uma outra pejorativa, conotação, né? Exatamente. E depois nós temos ali a escultura, não é isso? Escultura, exatamente. Que aí é o conceito de beleza, Beleza, né? A de beleza, o corpo grego, né? Ele é matematicamente pensado, as proporções e tudo. Então o termo beleza vem do grego, né? Belt, el, etza, lugar onde habita a divindade. Então a expressão do divino no corpo humano, né? A sua perfeição matemática. E ali quem está dando aula lá em cima É o Sócrates. só ele, Só somente ele, ele, né? só essa figura, né? O Sócrates. Então vamos lá. Eu, quando estudava história, eu era bom na parte de humanas, principalmente em geografia, matemática e história. Mas história, depois eu comecei a estudar mais, porque a história se aproxima muito da literatura. Para a gente entender literatura, a gente tem de entender um pouquinho a história, ver a contextualização, né? E aí eu passei também a gostar muito de história. Mas às vezes o aluno ele não tem noção, Jefferson, de onde era determinado lugar, o que é hoje, como era isso, ele não tem noção de localização. Ele estuda, mas não sabe onde é que isso ficava e tal. Então eu vi que você vai traçar um pouco disso, né, dessa localização. Exatamente. Então vamos ver lá. Põe na tela para a gente ver o que Jefferson, Jefferson Heitor, né? Jefferson Heitor, vai explicar ali. Porque olhando, veio Heitor na tela, pronto. É porque Heitor faz referência à Ilíada, né? O Heitor de Troia. Isso. Heitor história, né? Bacana. Então, esse elemento do espaço ele é muito importante, gente, para a gente compreender melhor as relações históricas, né? Às vezes a gente tenta desassociar os conteúdos, mas eles estão interligados, né? Então, para a gente entender um pouco o contexto histórico, a gente precisa entender o contexto geográfico também. Eu trouxe aqui, né, desse lado aqui, um mapa da Grécia Antiga, que seria a Grécia Antiga, e do outro lado aqui, né, um mapa da Grécia atual. Para que a gente perceba o seguinte, apesar de ter permanências, a Grécia Antiga não é necessariamente o espaço ocupado pela Grécia atual, certo? Isso. A Grécia Antiga ela era dividida em vários lugares, né, em vários espaços geográficos. Tínhamos a Grécia insular, que são essa parte em vermelho, tínhamos a Grécia, né, asiática, que é essa parte amarela, né, a Grécia peninsular, que é a península do Peloponeso, que é essa parte rosa, e a Grécia continental, que é essa parte verde. E tínhamos a Magna Grécia, que ia até a região da Península Itálica. Magna quer dizer grande, né? Para o pessoal que está em casa, para poder associar melhor. E hoje, onde está de fato a Grécia aí? Só para as pessoas. Porque às vezes o aluno diz, quando eu viajar à Grécia, eu quero conhecer tal lugar. Onde é que está a Grécia aí, Jefferson? Isso, a Grécia se localiza num espaço chamado Península Balcânica, né? Que aí quem vai estudar a Primeira Guerra Mundial é o barril de pólvora aí da Primeira Guerra Mundial, né? Então aqui nesse mapa, nessa parte aqui em amarelo, né, vocês veem o que hoje é o território da Grécia. É semelhante, mas não é a mesma coisa. A parte onde seria a Grécia Asiática é hoje a Turquia, né? Então a Grécia ela herda um pouco desse espaço geográfico, mas não é a mesma coisa, tá certo? E a Turquia que fica ali entre a Europa e a Ásia, né? Isso, fica a fazendo porta, né? A porta, fica aquela divisão. Ok, bacana. Então a gente pode passar para você falar agora das origens da Grécia Antiga, vamos é lá, isso? Vamos lá. Vamos lá. Então pronto, interessante, gente, a gente percebeu o seguinte, a Grécia Antiga ela foi utilizada como um argumento de formação de várias civilizações, né? Então sempre que uma civilização moderna, contemporânea, ela se pretendia vanguardista, ela se pretendia algo novo, ela se pretendia diferente, democrática, iluminada, ela sempre falava da Grécia, né? Então os iluministas, o Renascimento, sempre vai falar da Grécia. E essa ideia muitas vezes era associada a uma Grécia pura, a uma Grécia que era elevada, uma Grécia, né, natural, que não havia muita miscigenação. Contudo, o que a gente vai aprender agora é que a Grécia Antiga ela se forma exatamente da miscigenação e da migração de vários povos. Então, inicialmente, existe um povo que se localiza na região central da Ásia, né, os indo-europeus, que eles começam um processo migratório, e aí por volta de 5.000 anos antes de Cristo se ocupa aquela região com povos diferentes, né, em cada parte. O início, né, da formação da civilização grega vai ser mais associado à ilha de Creta, que nós iremos ver mais na frente. Mas os principais povos que formam aí a Grécia Antiga são os aqueus, os eólios,
os jônios e os dórios, certo? Levas migratórias diferentes vão fazer com que esses grupos populacionais, né, esses povos entrem em contato, muitas vezes por comércio, outras vezes por guerra, e aí esse processo vai gerar um processo de miscigenação e assimilação cultural. Então a Grécia Antiga é uma civilização tão notória porque ela tem uma grande capacidade de assimilação de aspectos culturais, filosóficos, políticos de vários outros povos, né? Então é positiva a miscigenação, é positiva a assimilação. Isso está presente na história da Grécia Antiga. Beleza, bacana. E hoje, por exemplo, o que é que a gente pode destacar fazendo aqui? Você deve falar disso lá na frente, mas já fazendo uma ponte aqui. O que é que a gente pode destacar de importante dessa Grécia Antiga que o aluno pode associar com algo próximo aqui aos nossos dias? Tem alguma coisa que a gente possa fazer uma correlação? Perfeito, perfeito. Isso aí vai ser muito importante, gente, na nossa prova, porque um elemento que está sempre presente na prova é a questão da cidadania, né? Cidadania, os direitos humanos, a questão da democracia. Então, a Grécia Antiga, ela vai ser, principalmente Atenas, ela vai ser considerada o berço da democracia, né? Nós iremos ver mais na frente como é que surge essa democracia, mas é muito importante para o aluno que está aí assistindo essa aula tomar nota das características da democracia ateniense, né, e comparar essa democracia com a atual, né, ver como é a cidadania ateniense e comparar com essa cidadania atual, né, e perceber como é que é esse processo histórico. É um processo que inicialmente é avançado para a época, né, inclui as pessoas mais pobres no processo político, mas mesmo assim exclui as mulheres, exclui os estrangeiros, então não é perfeito, né? Muitas vezes a gente idealiza aquela democracia grega, né, porque lá na Grécia, mas é o contexto histórico. A gente cita muito como exemplo, né? Toda vez que vai falar de democracia, na Grécia, Isso, né? Fala do momento das aulas ao ar livre, dos debates, né? Dos discursos políticos. Vimos mesmo agora uma foto, mas nem sempre se dava de forma tão democrática como a gente entende hoje, né? Vale falar também que nós temos épocas completamente diferentes, exatamente. Né? Contexto completamente diferente. A gente precisa não cair no que um grande pecado, né, que os historiadores temem, que é o chamado anacronismo, né? Então existe o contexto histórico daquela época. Naquela época, se nós considerarmos o contexto daquela época, de fato a democracia ateniense é um avanço fantástico. Atendia aos padrões da época. Atendia aos padrões da época, inclusive com a questão da escravidão, que aí parece uma coisa absurda, né? Democracia e escravidão, como é que elas podem coexistir? Mas a escravidão era fundamental para a manutenção da democracia ateniense. Olha aí, que bacana. Então vamos lá, vamos embora, vamos seguindo, vamos falar dos cretenses. Vamos seguir. Vamos lá, põe na tela, produção. Então, como eu falei para vocês, pessoal, a civilização grega ela vai ter o seu início, digamos assim, tradicionalmente, né? A historiografia tradicional traz, o seu início associado a uma civilização chamada de civilização cretense, ou você pode encontrar também, pode estar lá na prova, como minoicos, tá? A civilização cretense, o próprio nome já sugere, ela se desenvolve numa ilha, no mar Egeu, chamada a Ilha de Creta, uma ilha muito grande, e tem como seu centro político, administrativo, e comercial um palácio, né? Essa civilização que se forma ali, ela tem como característica essa construção de palácios, e esses palácios eles não servem só como moradia dos reis, tá? Eles são centros comerciais, políticos e administrativos. E o palácio da Ilha de Creta se chama Palácio de Knossos, certo? Nesse palácio se formou um grande acervo de afrescos, de jarros, né? E que essa cultura material, ela possibilitou que os arqueólogos e historiadores chegassem naquele lugar e, analisando aquela cultura material, pudessem conhecer mais sobre aquele povo. Uma característica importante, gente, vocês precisam tomar nota aí, é que a civilização cretense ela se caracteriza por uma talassocracia, nome estranho, né? Talassocracia é o governo a partir da influência marítima, né? Então, o poder marítimo, tanto comercial quanto militar dessa civilização cretense, ela influencia as regiões satélites a ela, e aí é importante essa questão porque justamente esse contato comercial marítimo vai favorecer o contato cultural e posteriormente invasões militares, né? Além disso, a civilização cretense vai desenvolver a habilidade de metalurgia, que vai ser assimilada pelos aqueus lá na frente, né? Que os micenos vão invadir.
É nessa civilização também que surge a questão do mito do Minotauro. Eu acredito que todo mundo já escutou falar do Minotauro. Era uma criatura mitológica, metade touro, metade humano, né, que era preso em um labirinto por causa do rei Minos, aí daí vem o nome minoico, né, e lá preso recebia o sacrifício de sete crianças ou virgens, e 7 virgens, né, mulheres, que iam para esse labirinto e ele comia, né, essas pessoas. Até que Teseu foi lá, né, com seu fio de ouro desenrolando e matou o Minotauro. Temos a questão da escrita linear A, né, um tipo de escrita que se desenvolveu naquela região, mas que não tem total decodificação. E um aspecto interessante é que tem uma religiosidade matriarcal. O que significa isso? Várias das divindades da civilização cretense eram femininas, certo? Associada à fertilidade e à vida. Olha aí, bacana. Eu gosto muito da mitologia grega. Inclusive tenho uma coleção de mitologia grega e é uma viagem, né? É muito bom. É muito bacana. Eu tenho são 2 volumes da editora Nova Fronteira, realmente espetaculares. Isso. E eu me deleito com essa literatura, muito interessante. A mitologia grega ela é riquíssima e ela povoa o nosso imaginário. Sim, muito bacana. Então vamos lá. Saímos dos cretenses, né, ou chamado também de minoicos. Isso, né, exatamente, por causa do rei Minos. Vale lembrar que minoico já teve acento, viu, pessoal? Mas agora não tem mais. Exato. Né? A reforma ortográfica eliminou esse acento de minoico, tá ok? Então cuidado para não escrever errado, caso for fazer alguma referência num texto escrito. Lembrando que o Enem Digital, em outubro, 1.582 vagas para o Rio Grande do Norte. O Enem em Físico tradicional continua nos primeiros domingos de novembro. O Enem Digital nos primeiros domingos de outubro. O Enem tradicional nos primeiros domingos de novembro. Não mudou. Por isso você precisa ficar ligado, acompanhando as aulas aqui na TV Assembleia, no YouTube da TV Assembleia, também no YouTube da Escola da Assembleia. Tá bom? Então procura, se não viu ao vivo, quer rever esta aula, se não conseguiu acompanhar na programação da TV Assembleia, corre lá no YouTube da TV Assembleia ou no YouTube da Escola da Assembleia. Tanto faz, você pega as aulas da temporada 2020, que excepcionalmente começaram gravadas, né? Todo ano a gente faz aulas ao vivo, viu, Jeff? Já está convidado para voltar ao vivo quando tudo isso passar. E vai passar. Aguardem que vai passar. Vamos falar agora dos micênicos. Isso. Os aqueus também, né? Exatamente. Por conta do rei também? Não, os aqueus é um povo, né, que habita aquela região ali da península do Peloponeso, né, e também da região continental, e eles são um povo guerreiro, né? Uma característica deles é que eles são um povo guerreiro, né, que se expande e que a sua principal cidade aí é Micenas, né? Por isso que o nome micênico também, né? Ou aqueu ou micênico pode estar lá na tua prova. E esse povo ele é muito famoso por causa da Guerra de Troia, né? Eu acho que todo mundo já assistiu aquele filme, né? Da Guerra de Troia, lá tem lá Brad Pitt, né? Minha esposa disse que parece muito comigo, né? Eu disse, poxa, são seus olhos, meu amor. Né? Mas a Guerra de Troia ela é essa guerra mitológica que é baseada em um poema. Né? O professor aqui de língua portuguesa e redação, é um poema que é chamado Poema Homérico, né? A chamada Ilíada, porque Troia também se chamava Ilion. Né? E essa guerra é a guerra entre os aqueus, né, e os seus estados palacianos, que é uma característica da organização política dos aqueus. Né? Eles se organizavam em estados semi-autônomos, né, cada um com seu palácio, é a característica também daquela civilização cretense que a gente acabou de falar. E esses estados palacianos eles são convocados pelo rei de Micenas, né, o Agamenon, e para atacar uma cidade poderosíssima chamada Troia, que estaria na Ásia, né, a região da Turquia. Tem um tal de Ulisses lá, não tinha nessa luta aí? Tinha, exatamente. Ulisses, na Odisseia de Homero, no texto, tem uma das passagens mais lindas que eu já vi, de declarações de um pai para um filho, porque quando Ulisses vai à guerra e deixa o filho, né, ele sai não sabe se volta, né, e diz lá, né, meu sonho é que ele seja melhor do que eu. E esse é o sonho de todo pai, né, é que o filho seja melhor do que ele.
né? Ele não sabe se vai voltar, mas ele pede a Deus que o filho dele seja melhor do que ele. E, na verdade, nós, quando nos tornamos pais, tudo aquilo que a gente pede é que o nosso filho consiga ser melhor do que a gente. Né? Essa passagem me marcou muito lá na Odisseia de Homero. É isso aí. Tem vários trechos legais. E Zé Ramalho fez canta uma canção bacana, numa luta entre gregos e troianos, Sim, né? Verdade. Por Helena, mulher de Menelau, conta a história de um cavalo de pau, né? Que é cavalo na batalha Isso. O cavalo de madeira. O cavalo de madeira, aquele cavalo chamado cavalo de Troia, né? Exatamente. A guerra durou 10 anos, né? Isso, segundo a Ilíada, ela demorou 10 anos, né? Essa música, pessoal, você que está em casa que é mais novo, não conhece Zé Ramalho, ou já ouviu falar, mas não conhece essa música, procura, bota lá no Google, digita assim, já que hoje o Google salva todo mundo, né? Numa luta entre gregos e troianos, bota assim, bota Zé Ramalho para você ver que letra. É uma aula de história. Muito bacana. Tem muitas referências, né? A expressão cavalo de Troia, né? Sim. Normalmente é um vírus, né? Exatamente. Que invade o seu sistema e tudo. Porque a ideia do cavalo de Troia é justamente aquele... E a ideia do presente de grego, né? Isso é um presente de grego. Da onde que foi um presente, né? Exatamente. Conta essa história aí, que eles querem entrar. Conta, isso é bacana, conta aí. Pronto, vamos lá. Bem resumidamente, a Ilíada, como eu falei, é essa guerra, né? Mitológica. Por causa, como o professor já adiantou, de uma mulher, né? A Helena de Troia. Será? Desde essa época as mulheres fazem isso com a gente, rapaz? Isso é muito interessante. Na Grécia Antiga, né? Várias histórias mitológicas culpam a mulher pelo mal, né? É uma sociedade meio machista, mas enfim. Tipo a Pandora, né? Já escutou a caixa de Pandora? Pandora foi que abriu a caixa lá, curiosa, né? Liberou tudo. Isso aí elas não podem negar. Então, mas a questão, e aí Helena, ela e o príncipe de Troia, né? Elas se apaixonam, e aí Helena foge com o príncipe de Troia, e Helena era casada com Menelau, que era o rei de Esparta. Esparta, aquela cidade, né, militar, muito militarizada e tudo. Menelau vai ao que seria seu irmão, né, no filme, mas é o rei de Micenas e convoca, né, uma guerra. E Micenas, o rei de Micenas, Agamenon, interessado no poder que Troia tinha nas rotas comerciais do Oriente, decide convocar todos os estados palacianos e ir. No final da guerra, né, depois de 10 anos, aí envolve Aquiles, envolve uma série de outros personagens, os deuses se envolvem nessa guerra também. No final da guerra, Ulisses, né, o Odisseu, ele tem uma ideia, porque Ulisses é esse estrategista, e aí ele tem uma ideia, vamos construir um cavalo, vamos oferecer como um presente para os troianos, vamos colocar pessoas dentro desse cavalo para que os troianos entrem com um presente e aí os militares desçam lá dentro, abram os portões e a gente consiga invadir. E aí, dito e feito, os troianos viram o cavalo, pensaram que era um presente de existência por parte dos gregos, botaram o cavalo para dentro, de noite saiu os militares que estavam dentro, né? Abriram os portões, invadiram Troia, pilharam, destruíram e venceram a guerra. E por isso que Zé Ramalho diz na música, mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Né? E a música do Zé Ramalho, para quem quiser depois ver, vai que ele faz uma intertextualidade muito bacana, ele vai lá na Grécia e vem para o Nordeste brasileiro. Diz assim a música, numa luta de gregos e troianos, por Helena, mulher de Menelau, conta a história de um cavalo de pau, terminava uma guerra de 10 anos. Menelau, o maior dos espartanos, venceu Paris, o grande sedutor, humilhando a família de Heitor em defesa da honra caprichosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. E aí ele fala da mulher, descreve a mulher, né? E depois ele diz, Virgulino Ferreiro Lampião, bandoleiro das selvas nordestinas, sem temer o perigo nem ruínas, foi o rei do cangaço no sertão. Mas um dia sentiu no coração o feitiço atrativo do amor. A mulata da terra do Condor dominava uma fera perigosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Ou seja, até Lampião se rendeu, né? A mulher, ela era capaz de derrotar os maiores guerreiros. Com certeza, né? Segundo a música do Zé Ramalho. Então, bacana. Vamos lá. Então, saímos dessa invasão de Troia, vamos para as invasões dórias, é isso? Isso, exatamente. Então, os aqueus, eles invadem aquela região de Creta, dominam os cretenses, né? Formam a civilização micênica, passam o tempo e aí vem uma outra leva migratória, por meio das guerras, né, que é chamada as invasões dórias. E aí esse povo dório é um povo, né, que vem ali da região do Peloponeso e submete os outros povos.
Quando os dórios eles invadem essa região e submetem esses povos, os dórios eles tinham uma característica de agricultura e eles não favoreciam muito a escrita. Então, nesse período, né, que é o chamado período homérico, né, o anterior pré-homérico e o atual homérico, nesse período homérico chama-se de época das trevas, porque não havia registros escritos. E o único registro, né, a única fonte, além da cultura material que nós temos para esse momento, são os poemas homéricos, que nós estávamos comentando aqui. Né? A Ilíada, que é a história da Guerra de Troia, e a Odisseia, que também é outro poema belíssimo, né, que conta histórias muito bonitas, como o professor citou aí da despedida de Ulisses, do seu filho, e tem outras passagens que com certeza você já ouviu falar, como a questão da história das sereias. Né? Ulisses está passando numa região que ele sabe que existe uma criatura, que é metade mulher e metade peixe, e que tem um canto extremamente sedutor. E aí o que ele faz? É uma história muito bonita de amizade. Ele pede para os seus amigos, me amarrem ao mastro do navio, do barco, tampem os meus ouvidos com cera, e nem que eu grite, que eu esbraveje, que eu pragueje, que eu ameace matar vocês, me soltem. Né? E aí eles passam por essa região com a cera nos ouvidos, né, amarrados, ele esbraveja, pragueja, ameaça matar, mas por causa da amizade, né, e o que ele tinha dito antes, né, os amigos não soltam. Né? Então, você aí que tem o seu amigo que está fazendo besteira, amarra ele, bota a cera no ouvido, não deixa ele ir com a sereia, certo? Olha aí. Nesse período também, gente, muito importante é a formação dos gênos, certo? Gênos é uma organização política baseada em laços de consanguinidade. Então, famílias, né, que se agrupam, né, nesse momento, e aí surgem conceitos importantes, como o de paterfamilias, né, que é o pai de família, né, que é o chefe político nesse momento, é o pai, né, e os laços de família não era só pai, mãe, filho, filha, né, o primo, o irmão, um amigo muito próximo ali também fazia parte da família. Então esses gêneros, eles são esses agrupamentos familiares que eles diziam que tinham um ancestral comum. Podia ser um ancestral de fato, vivo, ou um ancestral divino, mitológico. Né? Alguns diziam que eram descendentes de semideuses, de criaturas fantásticas, ou até mesmo de alguns deuses. Esses gêneros eles vão crescendo, né? E aí forma também um outro conceito interessante que é oikonomos, né? Que aí vem economia, que seriam as regras de relação, né? As regras para a administração. E aí o oikonomos dos gêneros era a posse coletiva da terra. Então essa terra, nesse momento, ela pertence a todos. Né? Isso vai mudar à medida que esses gêneros vão crescendo e eles vão expandindo o território, e aí a necessidade de produção de alimentos vai aumentando, não dá para todo mundo, e aí algumas famílias vão lutar pelo domínio de determinadas terras para ter a garantia da sua família, né? Em detrimento das outras. Aí surge a propriedade privada nesse contexto da Grécia Antiga. Beleza. Então a gente vai agora fazer esse intervalo, uma pausa para você que está em casa tomar água, se ligar, né? A gente tomar uma aguinha aqui também, se ligar, e a gente volta em seguida para continuar com a aula de História Grécia Antiga, muito bacana, aqui com o professor Jefferson Heitor. Daqui a pouco a gente volta. O Instituto do Bem chegou em Natal para trabalhar em favor da vida. Nosso foco principal é ajudar na doação de órgãos e apoiar as pessoas que esperam o transplante. Junte-se a nós e vamos fazer o bem. Instituto do Bem. Ação e doação unidas por um bem maior. Doe órgãos. A vida agradece. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. De volta com Conexão Enem, aula de História Grécia Antiga com o professor
Jefferson Heitor. Você sabe que não pode participar mandando mensagens pelo WhatsApp como você faz normalmente, né? Porque nós estamos gravando essas aulas em virtude da pandemia, então nós temos poucos funcionários, poucos colaboradores da TV Assembleia aqui, e no estúdio somente eu, professor Jefferson e os nossos técnicos aqui, operadores de câmera, tá bom? Então pouca gente trabalhando, que é para a gente trabalhar também com segurança nesse período de quarentena. É o Conexão Enem. Fique em casa, lave as mãos e assista ao Conexão Enem. Então, Jefferson, vamos lá continuar, o papo tá legal, tá bacana, a gente já entrou na Guerra de Troia, o Cavalo de Pau, Helena, Menelau, Paris. Vamos lá, falar do governo da aristocracia, não é isso? Vamos lá. Esse trecho é interessante porque às vezes a gente acha que sempre na Grécia Antiga o governo foi a democracia, né? Então a democracia ela sempre existiu e foi para sempre. Não, a democracia ela surge num contexto e depois ela vai entrar inclusive em crise, né? Inicialmente a Grécia ela tinha uma forma de governo chamada de aristocracia. Aristocracia significa governo dos melhores, aristoi, né? Melhores, kratos, né? Que seria governo ou mando, certo? Como eu já comentei, né, o crescimento dos gênios fez com que determinadas famílias começassem a dominar as melhores terras. A partir daí surge uma, digamos assim, uma elite, né, que são essa aristocracia, esses melhores, entre aspas, certo? Que vão ser chamados de eupátridas, que significa bem-nascidos. A partir daí eles começam a dominar as melhores terras e submetem as outras famílias ou outros grupos a terras menos produtivas e a grupos sociais, digamos assim, menos favorecidos, né? Então a ideia de aristocracia é essa, o domínio das melhores terras, né? E submissão de outros grupos sociais. Existe isso hoje ainda no Brasil? No Brasil, por exemplo, existe? O que é que você acha? Muito interessante o teu comentário, porque a terra ela é um elemento disputado desde muito tempo e até hoje, né? Tanto que a primeira tentativa de reforma agrária registrada, né, tem lá na Roma Antiga, né, os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, eles tentam uma ideia de reforma agrária, de distribuir a terra para todos, e eles são mortos. Né? Por aí você sente, né? E aí nós temos exemplos aqui no Brasil, como Chico Mendes, claro, né, como Dorothy Steng. Eu vi que um dos assassinos da Dorothy Steng foi capturado em São Paulo esta semana, rapaz. Exatamente. Tantos anos depois, ela morreu em 2005, foi assassinada em 2005. E agora, ou seja, 15 anos depois, capturaram alguém que estava foragido, acusado de matá-la, né? E, pois essa luta por terra, antigamente se valia muito o que havia também na terra. Sim. Por exemplo, a palavra peculato, que é um crime, né? Uhum. Vem de pecus, que é gado, e lato, ou seja, peculato, era ladrão de gado. As pessoas roubavam gado, porque o gado era uma moeda de troca também. Né? Então, são os valores que aconteciam. Isso acabou se estendendo e virando um crime hoje. Né? Está aí no Código Penal. Então, vamos lá, vamos seguindo. Temos as polis gregas. Polis, cidades, olha aí. E agora vamos fazer uma ponte. Você certamente já cantou, a turma mais jovem já cantou aquela música do Chiclete com Banana. Eu sou soteropolitano, eu sou baiano, eu sou de Salvador. Porque aí quem nasce na cidade de Salvador, eles fizeram uma versão grega, cidade de Salvador, ou seja, polis e Salvador é sotero em grego. Então, cidade de Salvador, quem nasce na cidade de Salvador é soteropolitano. E aí a gente tem outras palavras também no português, né? Florianópolis, que é a cidade de Floriano. Né? A gente tem Petrópolis, que é a cidade de Pedro, e Teresópolis de Teresa. Né? Teresa, que foi a mulher de Pedro, né? Isso. Então, Teresópolis, Petrópolis, olha, tudo aí vem desse grego, desse polis aí, das cidades gregas. E aqui em Natal nós temos Neópolis, que é a nova cidade. É um bairro, quer dizer nova cidade. Curioso que nós temos também um bairro chamado Nova Cidade e temos outro chamado Cidade Nova. Olha aí que coisa. São redundâncias da vida. É a criatividade aí na criação do nome aí dos bairros. Então, beleza, vamos falar das polis gregas. Vamos lá, produção. Põe na tela para o pessoal em casa poder acompanhar. Gente, muito interessante esse conteúdo aí. Pode cair na tua prova, certo? É recorrente também, porque a polis grega ela é essa cidade-estado.
E aí, sempre que a gente fala de cidade-estado, a gente associa a Grécia porque é onde ficou mais famoso. O que é cidade-estado? A cidade-estado é uma organização política e administrativa no qual a cidade ela tem uma autonomia como se fosse um estado, né? Um estado livre, um estado independente, que seria um governo próprio, uma organização social própria, quando tinha uma moeda própria, né? Então, quem governava, né, por exemplo, Atenas, e o regime político de Atenas era um, e em Esparta era outro. Nós iremos ver essa diferença, certo? Então, cidade-estado é essa organização política de autonomia, certo? Autonomia política e independência de uma com as outras. Essas cidades-estado, e na Grécia, um fator que possibilitou essa formação política isolada, né, cada cidade com seu próprio governo, tem uma relação com o aspecto geográfico, né, o elemento de relevo, né, e as conexões entre uma cidade e outra, por meio terrestre, eram muito difíceis, porque era um terreno escarpado, né, haviam muitos desníveis de relevo, e aí o contato era mais marítimo, então os núcleos urbanos eles se formaram de maneira isolada. Então, como eles eram isolados, geograficamente não tinham contato terrestre, o contato era só por mar, se formou essa autonomia política. Outro elemento também já é a origem dos estados palacianos, que eram semi-autônomos, né? Como eu já falei, autonomia política e jurídica de cada cidade-estado, normas e organização social própria e a organização. Cada cidade-estado tinha o que se chamava Acrópole, que era uma região mais elevada, onde ficava lá, né, o elemento religioso, a construção religiosa e política também, e existia a Ágora, que era uma região mais abaixo, né, que era uma praça, e aí nessa praça era onde, por exemplo, em Atenas haveria as decisões políticas. E a Ágora, sempre que a gente vê alguma referência à Ágora, se fala dessa participação popular, né, porque era na Ágora que eram feitas as decisões. E aí você pergunta, mas como é que essa civilização, tendo organização política e jurídica autônoma, elas eram uma coisa só? A gente pode dizer que eles eram gregos, que eles eram uma civilização só. Porque o elemento em comum que fazia com que eles olhassem um para o outro e se identificassem como um povo, apesar de rivais muitas vezes, era a língua, né, o grego arcaico, e a religiosidade. Todos eles acreditavam basicamente no mesmo panteão de deuses. Zeus, Afrodite, Ares, só que cada cidade tinha, digamos assim, um deus padrinho, né, o deus preferido. Atena, né, a deusa da sabedoria e da guerra justa. Esparta seria Ares, né, o deus da guerra militar. E aí a gente vai ver um pouco os aspectos fundamentais de Atenas e de Esparta para entender um pouco dessa diferença. Beleza, bacana. Vamos embora. Vamos lá. Então os espartanos aí, ou lacedemônios, porque viviam na região da Lacônia, né, e a gente tem aqui ó, o trecho aí do filme 300 de Esparta, né, o meme, This is Esparta, respeita Esparta. Esparta, segundo a tradição, ele teria sido fundado pelos dórios, né, esse povo militar que foi dominando tudo, e a organização social deles é um pouco justificada por causa dessa presença dória. Para os espartanos, né, os esparciatas, que são essa elite militar, que são os cidadãos espartanos, que dominam a política e a sociedade em Esparta, eles são descendentes dos dórios. Os periecos são estrangeiros, não são espartanos, são estrangeiros, que foram submetidos pelos dórios e não resistiram à dominação. Então, eles são os periecos. Os ilotas foram povos dominados pelos espartanos que resistiram à dominação. Então, eles são subjugados, eles são oprimidos. Detalhe interessante, gente, não são escravos, certo? O ilota não é propriedade do espartano ou do esparciata. Contudo, o esparciata podia matar um ilota e não seria punido. Certo? É uma característica da sociedade espartana. Então, essa divisão social, ok? As instituições de Esparta, né? Nós tínhamos 2 reis, a chamada diarquia, a Ápela, que seria a Assembleia dos Cidadãos, e quem era o cidadão em Esparta? Era basicamente o guerreiro, né? Ele nascia filho de um espartano, ele era preparado a vida toda, a gente vai chegar lá, para ser um espartano, e a partir só dos 30 anos de idade é que ele podia participar das decisões políticas da cidade, e só aos 60, se ele chegasse lá, ele era dispensado das atividades militares. Tínhamos a Gerúsia, que era uma assembleia feita por alguns eleitos, né, de Esparta,
né, que formavam aí os éforos, que era uma eleição de 5 representantes que dominava basicamente a administração política de Esparta. A educação espartana ela era chamada de agogê, que era a característica que a criança espartana aos 7 anos de idade ela era retirada da tutela dos pais e agora ela seria tutelada pelo Estado. E aí o Estado iria educar essa criança até que aos 18 anos ou 20 anos ela seria incorporada definitivamente, ao exército, se ela sobrevivesse a todo o processo, porque elas levavam chibatadas, elas eram colocadas nuas, sem alimentação, elas eram ensinadas a roubar, porque era uma ideia de que ele precisava ser esperto para sobreviver, eles eram extremamente agressivos, eles eram colocados para matar um ilota com as próprias mãos, era uma prova. Se a prova hoje do Enem é difícil, imagine matar um ilota, naquele momento. Mas é uma ideia de que eles pensavam que para aquela sociedade o que eles interessava a eles era justamente uma pessoa forte, um homem forte, militar, agressivo, para proteger a sua sociedade. E essa educação é uma grande característica que eles eram submetidos ao Estado. Como eu falei a vocês, só aos 60 anos, se ele sobrevivesse, é que ele seria dispensado das obrigações militares. Aos 60. Aos 60, se chegasse, porque a estimativa de vida lá era 45 bem mais anos. curta, né? 45 anos. Bacana. Que bom. Vamos lá, e vamos a Atenas. Isso. Eita, Atenas até hoje, né? Está Exato. aí viva na memória e no sonho de muita gente que quer ir lá, quer conhecer, né? Quer fazer esse roteiro de Atenas, a Atenas mitológica, Atenas das Olimpíadas. Então, Atenas exerce um fascínio muito grande sobre a população, né? Sobre as pessoas. Exatamente. Vamos lá, vamos saber um pouco mais sobre Atenas. Pronto, então como o professor João já adiantou, Atenas ela tem esse povoa, o nosso imaginário, nós temos aí os cavaleiros do Zodíaco, que buscavam proteger aí Atenas, e Atenas é esse berço, da cultura clássica grega, A gente vai ver lá na frente um momento de ouro, da cultura clássica, é parecido ali com a época de ouro de Atenas, Então o século de Péricles, faz com que a cultura ateniense ela se expanda e aí a gente tem muito disso, A gente bebe muito dessa cultura ateniense, A gente tem muitas referências dessa cultura ateniense. Atenas seria fundada pelos jônios, a estrutura social de Atenas está aqui aí no slide para vocês, Nós vamos focar principalmente em 3 grupos, Nós temos os eupátridas, que são esses bem-nascidos, que seria a elite. Os georgós, demiurgos e tetas são o que lá na frente nós vamos considerar cidadãos também, mas tem uma condição social menos favorecida, digamos assim, são proprietários de terras menos produtivas ou menores, são comerciantes, artesãos. E nós temos os metecos, que são esses estrangeiros, e os escravos. Detalhe interessante, gente, que em Atenas você podia ser escravo de 2 formas. Ou por guerra, capturado, ou por dívida. E aí isso lá na frente vai mudar com uma reforma de um legislador chamado Solon, que vai abolir a escravidão por dívida. Isso é importante. Tínhamos dois órgãos, a Bulé e a Eclésia. A Eclésia era a grande Assembleia dos Cidadãos, que lá na frente, com a democracia, todos vão participar, todos que atendem aos critérios. E a Bulé era como se fosse um órgão deliberativo, uma espécie de Senado. O termo Senado vai vir depois, Mas seria um órgão deliberativo que eles iriam pegar as demandas da Eclésia, iriam ali fazer emendas, fazer considerações e ia voltar para a Eclésia, para ir na Eclésia ser votada. E interessante também em Atenas, gente, são esses reformadores, Drácon, Solon e Clístenes, principalmente. Drácon é um desses legisladores semi-mitológicos aí, que ele cria a lei escrita. Que até hoje se chama draconiana, quando é muito dura, uma medida draconiana. Draconiana, quando é uma medida muito dura. Direito. Segundo a historiografia, diz que Drácon ele cria a lei justamente para diminuir um pouco do domínio dessa elite sobre a legislação. O que ele faz? A legislação era oral. Quando uma lei é oral, quem domina, digamos assim, a política pode dizer o que quer, Então, a lei é assim, então cumpra-se. Quando a lei ela passa a ser escrita, de certa forma, e aí, obviamente, que não resolve todos os problemas, mas, de certa forma, ela limita um pouco essa ação. Então, está lá, está escrita, a lei é essa.
né? Solon vem e expande um pouco a bulé e termina a escravidão por dívida, ele abole essa escravidão por dívida. E Clístenes é aquele que é considerado o pai da democracia, onde ele cria um regime de governo com base nos demos. Democracia, kratos, mesmo de aristocracia, demos, povo, né? Então, demos seria uma organização, né, a junção dos clãs, que formam tribos, que formam fátrias, e aí que seriam os demos. Que aí Clístenes ele faz que o demos agora seja um aspecto geográfico. Então, a partir de Clístenes, o governo ele se dá a partir das demos organizadas na eclésia, que é a Assembleia dos Cidadãos. Certo? A educação em Atenas era chamada de paideia, existia o tutor, né, que era chamado de pederasta, né, que hoje tem um termo totalmente diferente. Já não é tão usado, mas é um termo muito pejorativo, né, no Brasil. Pede aí vem de criança, né? É uma variação, porque você tem pediatra, né? É a mesma origem. Isso, exatamente. E aí esse tutor, né? Ele era responsável pela iniciação do seu pupilo em todos os aspectos da sua vida. Fosse cultural, fosse social, fosse emocional, tudo. O tutor ensinava a ele tudo. E aí a preocupação da educação em Atenas era justamente não a formação intelectual, né? Então, nós temos aí a questão da retórica, da política, da filosofia, das artes plásticas, também de exercícios físicos, né? Mas o que caracteriza a educação ateniense é essa preocupação maior com os aspectos intelectuais da formação. E Atenas ela se torna um importante centro cultural e comercial, que aí lá na frente vai se tornar a hegemonia na Grécia Antiga, né? Principalmente depois das guerras médicas com os persas, e depois vai entrar num conflito com Esparta, que são chamadas a Guerra do Peloponeso. A democracia em Atenas, gente, como a gente já falou, né, de Clístenes e os demos, né, onde se consolida, mas um elemento importante, e aí é muito importante para a tua prova, né, porque ela serve como argumentação na tua redação, ela serve de embasamento também na prova de filosofia, de sociologia, né, e principalmente de história, é essa cidadania ateniense. Então, para você ser cidadão, e como a gente comentou no bloco passado, a cidadania ateniense, a democracia ateniense, ela é interessante, mas ela não é perfeita. Então, ela inclui um certo número de pessoas, muito maior do que anteriormente, mas ela exclui outra parcela da sociedade, né? Então, quem era o cidadão em Atenas? Eram homens livres atenienses natos, o que significa isso? Filho de pai e mãe ateniense. E deveria ter acima de 18 anos. Isso correspondia em torno a 10% da população de Atenas. Muito pouco, né? Mas, para a época, algo muito vantajoso, né? Algo muito aberto, surpreendente, né? Então, excluía os escravos, excluía as mulheres e os estrangeiros, né? A mulher ateniense ela era reclusa a um ambiente domiciliar, né? A casa. Havia, inclusive, um cômodo da casa que era exclusivo para a mulher, que era o gineceu. Que aí esse termo, ele associado à biologia, né? Que é o órgão feminino. Isso, gino de mulher. Isso. A filoginia quer dizer amor às mulheres. Esse gino está relacionado à mulher, né? E aí já vem o ginecologista e assim vai. Então, olha aí, tudo está na Grécia, viu, gente? E aí a gente passa, né? Pode passar? Não, um último elemento, né? Que para proteger essa democracia ateniense se cria um mecanismo chamado de ostracismo. E aí é outro termo que se usa atualmente, né? Fulano está no ostracismo, né? Está no ostracismo, que é justamente, ele foi excluído. Então, o ostracismo era uma forma de votar numa determinada pessoa que ameaçava a democracia e aí ela seria excluída da cidade-estado por 10 anos, certo? Então é importante relacionar a democracia na Grécia Antiga, em Atenas, principalmente com a atual, certo? O mundo grego em guerra. Isso. Duas guerras principais aí da Grécia Antiga, que são as guerras médicas ou greco-pérsicas, você pode encontrar dessas duas formas, que é uma disputa entre a Grécia Antiga e o Império Persa, que estavam tentando dominar as colônias gregas. Posterior a isso, e aí o elemento importante dessas guerras greco-pérsicas, pessoal, é que faz com que o inimigo em comum faz com que as cidades e estados gregas se unam, numa aliança militar chamada Liga de Delos, ou Confederação de Delos. Posterior a essa guerra médica,
com a ascensão de Atenas como a principal cidade-estado, ela vai começar a cobrar impostos das outras cidades. Esparta não vai se contentar com isso, não vai aceitar muito bem esse domínio de Atenas e vai formar uma outra aliança chamada Liga do Peloponeso, que vai enfrentar, né, a liga formada por Atenas, e aí vai começar um conflito entre as cidades-estados gregas chamada Guerra do Peloponeso, que vai ser vencida por Esparta, mas que como grande consequência vai ser a fragilidade das cidades-estados, que vai favorecer um domínio de um povo que vem do norte, que são chamados os macedônicos, que aí começa o período chamado de Império Macedônico. Vamos lá? Vamos lá. Já chegando perto do fim, gente, o domínio macedônico ele vai ser caracterizado por dois momentos principais, certo? Filipe II, ele vem do norte e domina a região da Grécia. Quando ele morre, quem assume é Alexandre, seu filho, que vai ser conhecido como Alexandre o Grande, porque justamente ele vai começar um processo de expansão territorial. Você vê aqui no mapa como se estendeu, né, da região da Grécia, a região do Egito, até o rio Indo, na Índia. Né? Então, um domínio enorme. Com isso, ele vai começar a fazer um período chamado período helenístico, porque ele vai pegar a cultura grega, que ele era extremamente admirador, e vai misturar com elementos de outras culturas que ele vai dominando, e essa cultura grega assimilada em outras culturas vai ter o nome de cultura helena, o helenismo. E ele vai ser um grande promotor de cultura porque ele vai fundar cidades muito importantes em várias regiões, até hoje, chamadas Alexandrias. Até hoje o adjetivo helênico é atribuído à Grécia. Né? Eles se viam, né, como helenos. Uhum. Até hoje a gente utiliza esse adjetivo para se referir à Grécia. Isso. Vamos lá, então. Vamos lá. A gente chegar na o legado questão. grego. Então, bem rápido, né? A gente já falou um pouco sobre isso. O legado grego, né, principal, que a Grécia Antiga ela é usada por diversos momentos históricos para se usar como referência. Então, o humanismo, né, lá na transição da Idade Média para a Moderna, o iluminismo, questionando o antigo regime, e o positivismo no século XIX, século XX, né? Ideais filosóficos aí, né, que usam a ideia da Grécia Antiga, o racionalismo grego, né, a iluminação grega, como referência. Nós temos a influência no teatro, na arquitetura, na beleza, artes plásticas, história, filosofia, medicina, Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, gente, surgiram na Grécia Antiga. Tem muito conteúdo aí. Mas... Vamos resolver a questão? Mas aí a gente vai focar, vixe, não ficou tão bom. A imagem não está muito boa, mas dá pra gente ler aqui. Vai dar certo. Duas questões do Enem do ano passado, gente. Fáceis, tranquilas, né, para a gente resolver. Questão 79 diz assim: a soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Então, qual é o critério, né, com base no texto, para a participação política, né, nas decisões dessas, ou da aristocracia ou da democracia, né? Letra A, o controle da terra. Vamos lá, lembrar da questão da terra, né? O demos, ele é agora uma extensão territorial, e o esparciato era aquele que tinha uma porção de terra também quando ele se tornava cidadão. Então guarda ela no coração, letra A. B, liberdade de culto. O culto era aquele, né, incomum das cidades-estado, não havia um culto diferente, então não compete. Igualdade de gênero, lembrando que o papel da mulher, a mulher participava da democracia ou das decisões políticas? Não. Exclusão dos militares, lembra que em Esparta é justamente uma sociedade militarizada. Exigência da alfabetização, tampouco, certo? Então, questão 79 aí, né, o controle da terra, lembrando aí das disputas por terra que acontece desde os Gênos, né, até a atualidade, né? A 83, vamos lá. Vamos lá para 83. Na tela novamente, produção, para a gente poder fazer a 83. Quando se trata da competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditam que poucos sejam capazes de dar conselhos, quando, ao contrário,
se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um fale. De outro modo, não existiria cidade. De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses na Antiguidade Clássica tinha como característica fundamental a dedicação altruísta em ações coletivas, a participação direta em fóruns decisórios, ativismo humanista em debates públicos, discurso formalista em espaços acadêmicos, representação igualitária em instâncias parlamentares. Então a gente vê aí, né, falando sobre a participação política em Atenas. Aí vamos lembrar da Eclésia, né, que é a Assembleia dos Cidadãos, onde todos aqueles que cumpriam os critérios podiam participar, tinham direito a voto e a falar, certo? Então isso explicita que a alternativa correta é a letra B, certo? Participação direta em fóruns decisórios, ok? Bacana, eu vi que você botou aí um mapa mental. Isso, exatamente. Quem quiser aí uma organização, né, onde a gente bota todo o conteúdo de uma maneira gráfica, certo? Temos aí esse mapa mental. Bota uma foto da tela aí agora. Bata aí uma foto. Quem quiser pode me seguir no Instagram, que aí eu posso disponibilizar, tem lá também. Isso. Certo? Isso aí organiza tudo. Show? Coisa boa, muito bom. E a gente foi exatamente na hora certa aqui. Queria te agradecer demais, Jefferson Heitor. Obrigado por sua participação eu aqui que agradeço. no Conexão Enem. Lembrando que nós vamos exibir a aula, né, do Jefferson Heitor. E ela vai ficar na grade e disponível também no YouTube da Escola da Assembleia e no YouTube da TV Assembleia. Então você se liga aí, história sempre importante para o Enem. Obrigado, valeu, a gente volta no próximo programa. Se ligue na programação da TV Assembleia, a TV a serviço da educação.